Estava dizendo que tem, acho que três conceitos-chave, assim, ou quatro, talvez, do início do livro. Olha, chegando. O primeiro deles é a dupla fratura colonial, né? Que é a ideia de que existe uma quebra, né, com a noite fundamental, assim, do funcionamento saudável, né, das relações, tanto a nível, aí, o que está de dia ainda, Manaus. Adoro essas diferenças. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Que massa, isso tá de dia lá ainda? Interessante, né? Que legal. Aqui, Até aqui terrível. são 5 horas da tarde. Que massa. Ainda estou ouvindo Ah, o tem canto dos pássaros ainda. Você quer o meu aqui já é o quintal canto da cigarra. verde? Aqui, Olha, que beleza. estamos em tempo de Boa noite. periquito. Tempo de quê? De periquitos, são Nina, passarinhos pequenos. São periquitos. passarinhos pequenos que ficam no açaizeiro, aqui no pé de Taperebá, né? Então, estamos num tempo de festa das aves barulhentas. É isso. Tchau. A gente conversa mais. Fica. A Rebeca chegou aí junto também. Boa noite. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Rebeca. Se Boa noite, aproxime. Rebeca. Eu estava ansiosa para voltar a participar. Ah, que beleza. Muito bem-vinda, sempre. Já temos quase todas as regiões do Brasil de novo. Gabriel, você fala de onde mesmo? Eu estou no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. Ah, então faltou só o Centro-Oeste aqui. Muito legal. Você não tem muito sotaque muito forte, né? Não, eu não sou gaúcho. Eu sou natural de São Paulo, interior de São Paulo, São José do Rio Preto. Estive um tempo no norte do país, em Roraima, e agora estou aqui no sul. Mas eu não sou daqui. Está fazendo mestrado aí. Na Unicinos, em Direito. Estudando a questão indígena, direitos territoriais. Mas hoje, então, vai ter um intercruzamento com a sua questão. Eu acho bem forte, assim, a conversa. Eu, antes de tudo, estava só contextualizando para o Gabriel, gente, que ele chegou no segundo ciclo já de leituras. Acho que os conceitos principais pelos quais a gente passou, assim, é até bom retomar isso, porque ele volta em todos eles. O primeiro da dupla fratura colonial, né? Ele vai dizer que existe tanto a fratura com a destruição dos ciclos naturais, né, os processos vivos da Terra, que na composição da plantation seno e dos modos de vida colonial, né, ela vai sendo destruída, né? Então isso gera uma fratura, que é um conceito que eu imagino que ele não disse que foi, né, mas ele cita em algum momento, que foi tirado da ecologia marxista, porque a ecologia marxista fala da fratura da relação da natureza e cultura. Boa noite, Rai. Oiê, boa noite. Oi. Hoje ela pôde se juntar. Boa noite. Então, eu estava dizendo, na ecologia marxista tem essa noção de que as relações capitalistas, elas geram uma fratura socionatural, né? E o exemplo principal que o Marx dá, a partir do Justus von Lieb, que é um agrônomo do século XIX, né, de que as relações do campo e a cidade vão quebrando o metabolismo terrestre na medida em que uma parte da nutrição da terra vira alimento, vai para as cidades, alimenta a mão de obra urbana, né, principalmente ali no século XIX, né, estava crescendo muito, e com o excremento, né, o esgoto vai para o rio e não volta para essa terra. Então, a tendência da terra era se erodir e esse ciclo de nutrição ser quebrado, né?
também o ciclo da água, de certa forma, que você vai poluindo ela e tal. Então, ele fala que, a partir disso, que existe uma ruptura, né, ou uma fratura, depende da tradução, da relação socio-natural. E aqui, interessantemente, o Malcolm usa o mesmo conceito, né, de fratura. Então, acho que ele remete... ele cita essa questão do metabolismo em um ponto ou dois do livro, né, e o outro é a fratura colonial do ponto de vista humano, né, que são essas rupturas do modo de viver das pessoas indígenas, das pessoas que foram sequestradas da África, né, e que foram ou absorvidas ou escravizadas e, obrigadas a ter que estar nesse modo de vida em função do processo colonial, né, e sofrendo todo tipo de violência e de horrores por causa disso. Boa noite, Bianca. Cheguei junto. Boa noite. Aqui tá sol, então vou dizer boa tarde. Ah, boa tarde. Mais uma que está de dia, né? Do outro lado. Você está falando de onde mesmo, Bianca? Porto Alegre. Ah, que bom. Bianca, você chegou na hora oportuna. Eu estava repassando, bem rapidinho, alguns dos conceitos básicos que eu acho que fundamentam bem o argumento do Malcolm no livro, né? Falei da dupla fratura colonial, que são as rupturas nos processos ecológicos e humanos, né? Uma fratura dupla que geralmente é vista de forma separada. Então ele vai tentar unir essa análise, né? A ecologia da colonial faz essa união das leituras da fratura como um processo único, né? O outro é o habitat colonial, que é a ideia de que quando chegam os europeus aqui, né, quando eles invadem e se estabelecem, eles estabelecem não apenas um tipo de um processo econômico de exploração, como a gente pensa a colonização, né, mas eles instituem um ato de habitar. E esse ato, ele é baseado em uma série de princípios, fundamentos, que ele vai elencando, né, que basicamente envolvem a exploração da natureza, a exploração da mão de obra de forma violenta e o autericídio, né, a destruição do outro. São os três princípios básicos que ele vai elencar, e a partir disso tudo se desdobra, né. E por fim, tem o conceito do plantation noceno, que a gente viu recentemente, né, que não vou entrar, também não é dele, ele que vai se apropriando, mas acho que um conceito muito rico, e que vai fazer sentido falar dele agora, por causa do encontro de hoje, é o matricídio, né, ou seja, quando se estabelece esse habitat colonial, você tem um tipo de destruição dos vínculos, dos laços, né, que fundamentavam a relação entre as pessoas e as terras onde elas viviam, com as quais elas coabitavam. Tanto os indígenas, né, e aí ele dá um foco maior também na população africana, né, enfim, de vários países africanos que foi sequestrada e que perde aquele vínculo com a terra-mãe, né, mas não só o vínculo físico por não estar mais lá, né, mas porque eles vão para outra terra, e aí entra no nosso encontro de hoje. A gente está, deixa eu abrir aqui, a seção 9, né? Capítulo 6, né? Sei. Isso. Eu fui muito pautado pelas sessões, deixa eu ver aqui. Tá no 6. Começando no 6. 6? 6. Não, para esse encontro eu tinha pensado no 9. Foi meio tanto pulou, viu? Não, no último encontro a gente passou bem por alto No último encontro a gente parou na página 110. Sim, mas eu fiz uma apresentação bem por alto dos casos, caso a caso, né? Do Haiti, Porto Rico, Martinica, que eu acho que são estudos de caso que eles não trazem tanta contribuição teórica assim interessante que a gente poderia aproveitar. É mais para quem tem interesse especificamente no Caribe, eu acho. São mais Esse capítulo 6? Os do 6, o 7 e o 8, na verdade, né? Eles são uma tríade, são estudos de caso que ele fez. Mas eu gostei. Eu acho que tem umas contribuições muito boas. Assim, eu particularmente, né? Eu acho, inclusive, que a gente pode estar avançando
um pouco rápido, porque você pode depois fazer uma consulta no grupo. Quem chegou no capítulo 9, eu acho que você vai encontrar talvez 5%, não sei. Estou fazendo uma suposição. Você pode até perguntar no grupo aqui quem é que chegou no 9. Eu não sei. assim, Eu acho que é importante. Assim, na minha visão, essa parte. Até você postou essa coisa do reflorestar sem mundo, né? Eu acho que é uma compreensão essencial. Mas, enfim, vocês vejam, consulte o grupo aí, eu não sei. Eu acho importante. A questão é que na semana passada eu indiquei a leitura que eu sugeria para esse encontro. Então, foi no começo, acho que na sexta-feira, se não me engano. E eu pensei em já fazer isso e colocar esses. Pode ser também, se quiser. Se a gente ficar voltando com muita frequência, eu acho que a gente não consegue vencer o livro. E o final, assim, você vai, por exemplo, nessa sessão de agora, eu tinha colocado 9, 10 e 11, né? É quando ele começa a trazer coisas mais afirmativas. Acho que até metade do livro, ele está vendo muito a problemática, né? O sofrimento, as violências, os limites, as questões, enfim, mais pesadas, né? E eu acho que isso chega a trazer um peso para nós também, né? Então, eu tava, não sei, talvez a minha ansiedade também, mas tanto de tentar cumprir o calendário, quanto de já chegar nessa parte afirmativa, assim, porque tem um respiro também, né? Mas a gente pode repassar por essas sessões, não sei se você Eu acho que são recortes, né? Se você decidir fazer esse recorte de querer pular, não voltar, porque voltar você estaria dizendo que a gente passou por ele. Eu acho que a gente não passou por esses aspectos aqui que são importantes. Tipo, porque é como ele falou logo no início, né? Na epígrafe, ele fala de ir para o olho do furacão para poder a gente poder encontrar as afirmações, assim. Nesse capítulo, por exemplo, eu acho que lá no final, essa ideia de reflorestar assim, um mundo onde ele vai trazer esse habitat é bem importante para a gente entender. Mas, assim, eu quero, eu só quero que seja só uma opinião minha, assim, eu não quero que seja o que é, não, entendeu? Eu acho que quero ouvir com o pessoal o que eles querem passar juntos, assim, né? Mas, enfim, por mim, eu estou aberto, assim, eu não tenho nenhuma exigência sobre isso, não. Só colocando o meu interesse, a minha vontade, a minha alegria e ir aos pouquinhos, entendeu? Sem uma intenção de vencer o livro, coisa assim. Mas eu entendo também que pode ser um recorte. Acho que, como você fez a leitura agora, você pode trazer alguns pontos para a gente também. Pode ser também. Eu fiquei concentrando um pouco a fala aqui, né, nos últimos encontros, para não deixar a peteca cair, assim, mas a ideia é ser aberto, então não tem fechamento em específico do livro, não. Aconteceu alguma coisa com a minha câmera aqui. Eu vou sair e voltar. Tá bom. Que ele faz 3 estudos de caso, né? Deixa eu pegar aqui. Pode ser também. Alguém também leu o 6? Alguém que tá aqui? Tu leu, Gabriel? Deixa eu conseguir. Não, eu tô no comecinho do livro. No comecinho, né? Eu também ainda não cheguei no capítulo 6. E você, Bianca? Seguiu? Ela chegou nesse ciclo agora também. Chegou agora um pouquinho, né? É isso, assim, sei. Eu tô acompanhando mais assim na gravação mesmo também. Pode ser. Conseguiu, Ani? Eu só acho que é isso também. Também tô lendo. Opa. Tô lendo devagar também, desculpa. gente, porque assim, eu tô lendo alguns capítulos e assim pulando, né, também, porque quando começa a aula eu leio os primeiros, não consigo terminar, mas estamos aqui, né, todo mundo tentando. Sim. Até porque é muito densa a leitura, né? Eu li acho que umas 2 vezes só a primeira parte. E você, Gabriel, quer falar alguma coisa, Gabriel? Parou. Não, eu ia dizer como é isso, talvez depois cabem muitas outras leituras, né, e cada um vai fazendo também nesse sentido
a partir daquilo que toca mais, ou que, a partir do seu olhar de interesse, né? Como, nesse sentido, a gente também não precisar esgotar tudo, né? Assim, acho que é importante, então, nesse sentido, talvez ter para mim, nesse sentido, gostaria de ter uma visão geral, assim, da obra, mas talvez sem ter que me aprofundar em todos os pontos, mas como trabalhar os principais conceitos para que, a partir dessas chaves de leitura, eu depois possa ter ferramentas para aprofundar a partir dos meus interesses. Eu também partilho muito da ideia, assim, do Gabriel, né? Eu também gosto de ter vários pontos chaves, assim, né? Até quem tem mais experiência, né? Com o livro, com a leitura, com outras leituras também. Enfim, gente. É legal isso. Eu acho que tem que pegar os pontos chaves mesmo, porque ele vai trazer vários estudos de caso, né, Gustavo? E aí se você for olhar tudo, aí fica muito na questão do Haiti também. Sim. Eu confesso que se eu fosse voltar neles agora para falar, boa noite, Gabi, chega junto. Tá vendo que parte do livro se aprofundar agora. Eu não estaria com tanto pensamento na cabeça, assim, teria que dar uma folheada aqui. E como eu falei, talvez tenha alguma coisa, Igor, que já tenha te chamado a atenção, por exemplo, essa coisa de habitar sem, aliás, reflorestar sem mundo, né? Que é um conceito que conversa com o que a gente vai ver hoje também, né? Ele deve voltar, né? Eu acho que você até fez uma postagem no Instagram, era um pouco sobre isso, não foi? Foi, exatamente. Estou vendo aqui qual página que na página 110, eu vou ter uma dúvida que ficou para mim, na página 110, aí, se você tiver visto esse trecho, que é esse página 110, ele diz assim, que se limitam ao fora... O que é o fora do mundo, que ele quer dizer aqui? Segue técnicas de reflorestamento que se limitam ao fora do mundo. Acho que eu acho que eu entendi, mas eu queria te ouvir. Sim. Ele fala muito de mundo e terra, né? E ele faz uma diferença em algum momento de que a terra, eu gosto muito dessa colocação, acho que ela é chave no livro também, que a terra é a matriz do mundo, né? Eu usei na minha tese o livro, né? E aí eu até coloquei que a terra é a matriz dos mundos, né? Dos muitos mundos. Universal, sim. Que é uma coisa comum, mas que sempre é vivida, experimentada de uma forma diferente, né? Não apenas a perspectiva, mas a interação que se tem. Então, quando ele está falando de mundo, eu entendo que são as relações e até mesmo as instituições, né, que se produzem a partir das relações na Terra, né, dos existentes. Né? O habitat. Então, você pode ter um mundo que é um mundo fruto do habitat colonial, que são as instituições coloniais, a igreja, né, o juiz, o Estado, o mercado, todas essas estruturas molares, digamos assim, né? E quando ele está pensando também, por outro lado, em outra possibilidade de mundo, né? São também as relações matriciais com a terra, as relações, a roça de quilombo, né? Enfim, outras possibilidades de instituição, de fazer mundo possível, né? E aí ele destaca num certo momento aqui, eu não tô, acho que você falou na página 110, né? Deixa eu ver aqui. Fora do mundo, né? Você pode ler a frase de novo, por favor? Posso ler? Seguem-se técnicas de reflorestamento que se limitam ao fora do mundo. Do jeito da maneira como eu entendi esse aspecto, é que ele está colocando nesse capítulo essas distinções entre esse olhar técnico, como se habitar o mundo fosse apenas se preocupar ecologicamente com esses aspectos técnicos de quantidade de floresta, e tem uma outra forma de habitar que é pensando no mundo em comum. E aí esse mundo em comum seria o mundo do diálogo, o mundo das políticas inventivas, pensadas juntas, tudo isso seria o que ele está chamando de mundo, pelo que eu entendi. Mundo é isso, mundo é a teia de relações que está sobre o solo. Ele vai usar o conceito da Hannah Arendt, né? Cuidar dessa teia, ou
partilhar do habitar nessa teia é o mundo. Sim. E o fora do mundo seria só se preocupar com esse solo que, se ele vai ou não ter uma possibilidade de todo mundo estar dentro dele, mas sem pensar nesse habitat. É isso, tá por aí? E aí faz muita diferença pensar no peso da divisão entre natureza e cultura, né? Sim. Porque um tipo de mundo que se constrói a partir dessa divisão, e aí exatamente o ponto que se inicia no 9, né? A discussão é bem essa. Ele vai produzir um tipo de ecologia que quer salvar a natureza, né? Que não pensa nas relações culturais ou na dimensão das relações humanas, né? E aí isso vai produzir todo tipo de distorção, porque quando você quer salvar a natureza, e é uma coisa que eu torço um pouco o nariz quando eu vejo o discurso ambientalista, né, é que ele tende a reforçar essa divisão de certa forma, contribuir para o problema, né, porque quando você quer salvar a natureza, você necessariamente está deixando de lado uma parcela importantíssima desse mundo, né, e do que pode ser não só salvo, né, mas o que pode ser repensado, qual que é o problema, né? Em última instância, eu percebo que o que está em questão é o que é o ambientalismo. É aquele post que eu queria problematizar justamente isso, né? Ambientalismo não é simplesmente querer preservar áreas verdes. Muito embora isso seja importante, não é sobre também falar que está tudo errado, né? Mas ele não pode parar aí. Porque se ele parar aí, ele tem o risco de fazer, por exemplo, o que foi feito no Yellowstone, aquele parque nos Estados Unidos, né? Que para instituir o parque, a população indígena local foi expulsa, porque um parque natural não podia ter humanos. É natural, né? Então ele necessariamente é excludente, né? E violento nesse sentido. E isso é a mesma coisa que aconteceu no caso da... O capítulo 6 é sobre isso mesmo. É uma exemplificação disso mesmo que você está colocando. No Haiti é a mesma coisa, né? A metade centro de classe é jardinagem. Inclusive, por isso eu gostei tanto desse capítulo, porque eu acho que ele é muito feliz nessa realização dessa argumentação que você está trazendo. Ele traz o tecnicismo, aí ele diz, essa não é a questão, ou como você falou, essa questão é importante, mas esse não é o ponto. Tanto que no final, ele diz exatamente isso que você falou, assim, ele diz na última página do capítulo, no 120, ele diz, mais do que a preservação das terras, da biodiversidade e da integridade dos ecossistemas, o desmatamento levanta a questão do mundo que é construído ao deixar para trás a colonização e a escravidão. Essa é a questão que pretendia apontar aqui. Esse é o ponto, assim, né? Como habitar de um modo não colonial e não como preservar a natureza separada. É isso que você está colocando, né, Gustavo? E aí é muito interessante, você trouxe um ponto-chave mesmo, que e tem tudo a ver, parece que ele sai desse final aqui para o capítulo... Pode ser, assim. porque você está falando... A ligação é muito forte. É legal isso, porque, de certa forma, ele está falando assim, os ecologistas olharam, e aí aqui no 9 ele vai dizer que surge principalmente o pensamento ecológico nas colônias, né? Longe do pensamento metropolitano, do pensamento alto, né, dos ilustres. São pessoas que estão nas colônias, principalmente, que vão desenvolver pensamentos ecológicos. Né? E aí eu até coloco por que disso, né? Em parte porque ali se tem um contato com uma outra biodiversidade, com outro mundo, outra terra, talvez, né, outras dimensões da Terra, e tem, então, esse deslumbramento, né, essa novidade, assim, mas também são as pessoas que viram mais de perto um processo acelerado de destruição ecológica, né, muito acelerado, nunca antes visto, talvez, né. A Europa desmatou boa parte de suas florestas em centenas de anos, né. E aqui nas Américas, em alguns lugares foram décadas para se fazer isso, né? Na Amazônia, algumas décadas agora está acontecendo isso também. Cerrado, mesma coisa, né? Então, deixa eu ver aqui, pergunta que apareceu. Sim, essa ponte existe. Acho que a gente consegue entrar nela um pouco mais para frente nessa conversa, sabe? Mas tem completamente sentido, assim.
O Malcolm não trabalha tanto nesse ponto, assim, ele tá ali sempre na beira dessa conversa. Eu que tô puxando um pouco mais, porque sei que o Igor também trabalha com isso, outros aqui. Qual a questão? A Bianca perguntou se faz ponte com perspectivismo ameríndio, outras cosmologias e tal. Mas eu estava dizendo que entrar em contato com essa destruição faz com que eles se perguntem, né, como é que a gente lida com isso, com o fato de que as bases da vida estão sendo destruídas aqui, né? Ou pelo menos essa linda floresta foi destruída. Às vezes é um olhar mais contemplativo, né? Do Thoreau, de outros pensadores que viam a natureza muito como um lugar de refúgio, né? Esse lugar de fuga dessa civilização louca industrial que estava nascendo ali séculos 8 para 19, né? Então eu vou lá e meio banho de floresta, né? Uhum. Que tem o seu papel, enfim, mas que tende a ver a conservação da natureza. E aí não pensa que foi o tipo de sociedade que foi estabelecida ali que produziu essa destruição, né? E aí o Malcolm vai criticar isso, né? Que eles vão olhar muito como um problema técnico, ou como um erro de percurso, né? Algo que você então contorna e continua a mesma direção, né? A mesma Uhum. tipo de habitar, né? E talvez isso seja a grande disputa no pensamento ambiental. É sobre, e aí eu queria ler aqui na seção 9 que eu acho que vai ilustrar um pouco isso. Se você puder avançar, Rai, na página 137 vai ter essa conversa bem mais para baixo. Uma observação desse, já que a gente vai sair do 6, é só um ponto que eu acho que a metáfora ela fica tão bem feita, que ele na última sessão ele vai dizer fazer mundo para reflorestar a terra. Na página 119, né, que a gente estava vendo agora. E aí ele vai dizer, tipo, que uma coisa é reflorestar o solo, que é esse solo onde a gente pisa, o geológico, etc. E aí ele vai sugerir que é preciso fazer um outro reflorestamento. É justamente, ele vai dizer, né, sua possibilidade, o solo em seu sentido geológico, condição da vida dos homens e de sua possibilidade física de se manterem em pé e de se alimentarem, só pode ser o lugar de um habitar junto a partir do momento em que é recoberto, e aí ele faz a metáfora, né? Não é só sobre colocar, né, reflorestar de um sentido físico, mas também imaterial, no sentido humano. Recoberto, então, de um tecido que Arendt chama de teia das relações humanas, no qual os humanos conversam, agem juntos no seio de espaços e infraestruturas concebidos para esse fim. Eu achei muito interessante essa parte também, porque dentro dessa lógica afirmativa que você está ansiando também, Gustavo. Que me parece, aí eu queria, né, saber também de você o que você acha e das pessoas que estão aqui também, o que são esses espaços e infraestruturas concebidas para esse fim. Eu imaginei aqui, tipo, círculos de conversa, mas qual seria talvez mais esses espaços onde isso pode acontecer, assim, o que ele tá, eu não sei se ele fala nisso no 9, porque eu não vi o 9, mas o que são, ele vai mais fundo nessas afirmações do que seriam esses espaços que vão compor essa, esse tecido de habitar um outro mundo? Porque aqui ele falou em algumas coisas, né? Ele falou em diálogo, eu destaquei assim, né? Eu fui lendo e fui vendo o que ele estava trazendo de afirmativa. Ele está trazendo a ideia de diálogo, a ideia de inventividade política e essa restauração de uma compreensão de dignidade de todos os povos, que é a própria restauração da fratura. Mas aí, se tiver algumas outras coisas, com o que ele quer dizer com infraestruturas concebidas para esse fim? Que, sei lá, é escola? Tipo, o que é mais? Se for escola, é um outro modelo de Outro escola, né? modelo, né? Mas Se bem se que ele tiver vai, falado sobre isso, queria saber. Não vi ainda. acho que isso aparece na seção 11. A gente pode chamar até de capítulo, já estamos olhando pelos esses números, né? Mas, enfim, quando ele vai falar sobre os quilombos, né? Porque ele vai falar sobre, eu até não comentei isso, essa seção, esse capítulo, enfim,
eu achei das mais bonitas do livro, assim, muito, muito Ansioso legal, já para ver, ainda não cheguei nesse. muito lindo, porque ele está falando sobre como que é esse processo. Boa noite, Leandro. É, Como Leandro, que todo mundo. é esse processo de aquilombamento, né? Como se você se institui uma relação com uma terra que até então era desconhecida, uma terra que você não tinha uma raiz ali, né? E ele vai chamar isso de uma palavra linda, de matrigênese. Ah, que lindo. Isso, você recriar as relações de mãe, né? Que Acho mano. que isso é, daí só Agostinho, vamos ver se a gente chega nisso hoje. Mas eu vejo que aí ele está flertando com essa ideia. Mas, de fato, depois disso, ele não desenvolve mais. Eu achei muito rico também. É por isso que eu tava falando assim, quando eu falei desse capítulo, eu acho ele um capítulo muito importante, assim, porque ele vai, de maneira brilhante, ele vai começar a trazer o que que ele tá querendo falar com esse fazer um mundo diferente, né? Fazer um habitar diferente, introduzindo todas essas questões essa marca, né, de um reflorestamento que vai para além da questão física, geológica, né? Eu acho que é um ponto central do livro, assim, mas a gente pode ir para o 9 agora, já que você achou que lá vai ter umas... Eu não vi ainda. O 9 é bem a continuação disso, assim. Acho que Bora lá. talvez o que você está buscando, assim, que ele não desenvolveu aqui, está justamente nessa Vamos lá. continuação. Vamos lá. Porque depois ele fala dos outros estudos de casos, né? E eu não quis, assim, de reduzi-los, né? Acho que eles têm sua contribuição e Eu também enfim, acho que não tem que ir para todos os estudos de caso, não. É só que... Mas, assim, os capítulos, eles têm mais do que os estudos de caso, né? Tem esses sim, tópicos frasais, assim, que eu acho que são importantes para a gente caminhar para as afirmativas. A gente entender o que é que ele... A chave, né, do argumento dele, onde é que ele vai transpondo de um campo para outro. mas no último encontro eu falei não muito extensivamente sobre isso, mas eu tenho que subir a gravação, aí a gente vai dar para voltar também, que eu estava Tranquilo. com isso bem fresco, assim. Vamos lá. Você tá, que página você está, Raio? Você puder ir na 137? Você É, falou de essa criação de infraestrutura, né? Acho que o ponto que está em questão, muito forte, é, então, se o ambientalismo que a gente está produzindo, ou a ecologia, né? Que aí tem pessoas que preferem usar eu prefiro usar ecologia, mas sem religiosidade nisso. Mas se ele está propondo um tipo de cuidado ou preservação da natureza, que é o que eu trouxe inicialmente, ou um repensar da forma que a gente produz o mundo, que é uma questão mais anterior, que isso. aí sim tem o potencial de ser decolonial, né? Acho que a ecologia decolonial, para pegar o que o Malcolm trouxe aqui que você apontou, Que legal. é a ecologia que repensa as relações do mundo, ou a produção do mundo, no cuidado da natureza. Que cuida da natureza sempre a partir de um mundo repensado, né? Um mundo mais justo, um mundo mais digno, um mundo em que a vida, a produção da vida, das relações humanas e não humanas, são levadas em consideração, né? E isso vai, enfim, faz com que a gente seja desafiado, né? A gente sai de um lugar de cuidador que vai lá na natureza e simplesmente cuida dela, planta uma árvore, enfim, tudo isso faz parte, né? Mas que tem esse olhar de fora, né? Eu venho para a natureza, me estabeleço lá com alguma relação boa e volto, né? Então essa distinção permanece, né? E outra é reimaginar as formas possíveis de habitar, né? E o olhar que você tem para essa natureza, para essa vida que está ali, né? E a compreensão de codependência, né? Que nem para quem participou do curso do Rosac, né? De reciprocidade com esses seres, né? Com essas entidades e tudo mais. Então, aqui na página 137, você chegou a colocar, Harry? Marcos Colonial. Isso. Mais no começo dela. Ele fala uma coisa interessante, assim, né? No meio aí do parágrafo. Ao separar as críticas ambientais de um lado e as críticas anti-escravistas,
e anticoloniais do outro, o ambientalismo encarna uma ecologia colonial, uma ecologia que tem a função de preservar o habitat colonial e as dominações humanas e não humanas que a elas se ligam. Uhum. E aí, para mim, ele está descrevendo o paradigma da sustentabilidade, né? Como que a gente mantém o mundo que a gente vive, ou melhor, como que a gente muda o mundo que a gente vive, o pouco o suficiente para que ele possa continuar existindo. Talvez essa seja a melhor definição que eu encontrei de sustentabilidade, né? O mínimo que a gente pode mudar para continuar igual, o que a gente precisa mudar, né? Não é sustentar as condições de vida, é sustentar a sociedade de consumo que está destruindo as condições de vida, né? Então, talvez a sustentabilidade seja o maior empecilho para a ecologia, porque ela pega estruturas hiperproblemáticas e torna elas um pouco menos problemáticas. E com isso ela diz, está vendo? Não é tão insustentável assim, a gente pode continuar. O caso que eu tenho visto, por exemplo, de quando se chama algumas coisas, algumas práticas de agricultura regenerativa, que é, por exemplo, você fazer uma rotação de pasto, você colocar algumas árvores ali no sistema. Tudo isso é bom, mas isso não resolve a questão, né? Não é resolutivo ou transformador, né? Radical, né? Mas com isso, esses produtores falam, olha, a gente tem um selinho verde, tá tudo bem, a gente não precisa repensar mais nada do que isso, né? Então, é esse limite, é um passo para frente para não dar mais passos. Uma coisa nesse sentido. Tem agora que você falou, me ajuda aí, se eu tiver atrapalhando minha vida, tá, Gustavo? Mas assim, acho que você tocou num ponto que é esse conceito da ecologia, do próprio título do livro, da ecologia decolonial, que ele faz uma conceitualização lá no início não sei se a gente pode ir para lá, não sei se tu chega lá, Rayane, mas eu acho que valeria a pena, página 22. Não, pode, não tem. Pode ir lá? Vamos lá. Porque acho que é um ponto-chave que você trouxe, que é esse ponto que conversa também com esse capítulo 6, com essas duas metáforas, né? Que é a ideia do reflorestamento técnico do solo geológico para manter essa vida que exclui pessoas, que exclui mundos. E existe uma outra modo, que é o que ele chama de ecologia do mundo. E aí, só para a gente, já que agora que você trouxe o conceito de decolonial, para mim foi ótimo você ter trazido agora, porque clareou, assim, tipo, o que ele está propondo. Então, ele diz aqui, né, tipo, o Caribe permite a conceitualização da crise ecológica associada à busca de um mundo desvencilhado de suas escravizações, violências sociais e injustiças políticas. Uma ecologia decolonial. Mas o próximo trecho me parece ainda mais esclarecedor, porque esse aqui é um pouco mais óbvio e a gente já está um pouco mais claro isso para a gente. Essa ecologia decolonial é um caminho rumo ao horizonte de um mundo em comum, a bordo de um navio mundo, rumo ao que chamo de uma ecologia do mundo, e não ecologia do fora do mundo, desde que você está colocando, dessa sociedade desenvolvimentista, etc. Então, essa palavrinha me ajudou agora a entender que ele está propondo, na verdade, uma ecologia de um habitat comum, e não uma ecologia do cuidado com a terra, vamos preservar, vamos analisar tecnicamente. É muito legal, assim, para mim foi bem esclarecedor esse ponto. E aí eu queria agora, porque esse navio mundo é um conceito que ainda não ficou maduro dentro de mim. Aí, se você pudesse continuar essa conversa que eu estava fazendo em voz alta aqui, explicando o que ele quer dizer com o navio mundo, seria bom para mim. Não sei se o pessoal também quer te ouvir nesse sentido. Ou ouvir vocês também, né? Eu acho que, assim, eu cheguei a fazer essa leitura, mas ela já está ali na parte 4. Acho que já avança um pouco para além, né? Então Mas, tá bom. A gente vê depois esse navio mundo, então. Só acho que ele ainda está não estou justamente... consolidado o que significa esse navio mundo. Curiosidade bateu. Acho que ele está justamente construindo as bases, né, para a arquitetura desse navio, assim. Primeiro ele está, talvez, olhando para o tipo de navio que ele não quer embarcar, né, que é o navio da ecologia colonial. Certo. Né? E que é interessante, se ele está propondo uma ecologia decolonial, porque existe uma colonial. Sim. E como tudo que é colonial, provavelmente ela é hegemônica e está tomando o espaço de outras coisas. E é a Arca de Noé, correto?
Eu tô Sim, enganado. Ah, sim. que legal, isso eu não tinha percebido isso. Então, a Arca de Noé é o oposto do navio mundo. Isso. Ah, É que o- legal, não tinha percebido isso. Não sei se a galera. Eu aqui descobrindo coisas básicas do livro, tá ótimo. Não, ele não coloca isso Ele não claramente. coloca isso em paralelo. Mas é É, isso, é isso mesmo, Gustavo? eu entendi dessa forma. Ah, que Eu entendi legal. assim. Tu também, Leandro? O Leandro tá balançando a cabeça aí. Então, massa. Ah, que legal. Tava entendendo isso. E aqui, na continuação dessa discussão, né, ele fala que a abordagem ambientalista do antropoceno reproduz, assim, um oikos colonial e os porões do mundo, né? Pois ele, ao longo dessa sessão, ele desenvolve a noção de oikos colonial, né? Mas é a noção de criar um lar que é colonizador, que o oikos é esse sentido de lar, né? Mais que casa, é onde se habita mesmo, né? É não muito diferente de habitat colonial, só que é o habitat colonial mais o entorno, né? Seria, por exemplo, é, a, a, a sua habitação ali e todas as consequências ecológicas disso, né? Hum. Alguma coisa nesse sentido que eu entendi. A gente pode, em algum momento eu defino aqui, a gente vai É chegar lá. o mundo que o habitat colonial produz. O oikos, o É entorno. o tipo de... Agora você me pegou, se é o mundo, né? Ah, porque a palavra mundo já está tão, né, usada aqui que eu não sei. Tanto mundo, né? Acho que algo muito próximo a isso, assim. Uhum. Mas vamos seguindo que vai Pode aparecer. seguir, pode seguir, pode seguir. Depois a gente volta também. Logo abaixo, na mesma página ainda, por favor, tem um outro ponto interessante que ele vai falar o seguinte. Na Ecologia Negreira, o ambientalismo sobre a condição da escravidão, né? Por um lado, o pensamento da preservação da natureza tomou forma no século XVIII em reação às destruições ambientais nas colônias, sem se preocupar com as injustiças constitutivas do mundo colonial. O empobrecimento e a erosão do solo diminuíam a produtividade das culturas, enquanto o desmatamento reduzia o abastecimento de madeira necessário aos engenhos para produzir açúcar e rum. No mesmo sentido, pode ir lá embaixo na página. Para o historiador Richard Grove, longe dos centros de reflexão metropolitanos, as origens do ambientalismo moderno residiriam nessas experiências coloniais e especificamente nas ações do missionário botânico e cultivador de especiarias francês Pierre Beauvoir. Duas coisas me chamam a atenção aqui, né? Eu já entrei um pouco nisso, mas como existe, então, uma, a gênese dessa ecologia colonial, né? Ela está muito ligada à percepção de que o modo colonial de habitar a terra, né, os plantatioceno e tal, está destruindo as condições de lucro. Então, que ele vai falar, né, que está diminuindo a produtividade das culturas, o desmatamento reduz o abastecimento de madeira para os engenhos. Então, quando a destruição das condições de vida esbarra na destruição da ampliação da taxa de lucro, né, para ficar bem no termo Uhum. marxista, aí surge um tipo de ecologia colonial, que é, nossa, de repente, porque a gente está destruindo a natureza, a gente vai ganhar menos aqui. Então, a gente precisa Doido. de nova sustentabilidade, de uma reforma, né, de um repensar aqui, de modo que a nossa taxa de lucro não pare de crescer. Meu Deus. E, de repente, isso parece, né, um discurso de cuidar da natureza, enfim, de ter essa preocupação, quando, na verdade, ela só passa a ser vista porque ela começa a atrapalhar os negócios, né? Oi, gatinho. Meu gato está aqui desesperado para comer. Vai demorar um pouquinho mais, né? E aí, Gustavo, dentro disso que você falou, dessa lógica, no capítulo 6, na página 113, ele vai reforçar que, no final das contas, o que vai acontecer é que ele vai pegar esses não humanos, ou esses pouco menos humanos, e vai fazer com que eles sejam culpabilizados e ainda vai precarizar ainda mais a vida dele, que é esse brutalismo, né? Que é esse ponto do... é uma metáfora muito bonita que ele traz também,
quando ele diz assim, né? Essa responsabilização paradoxal do irresponsável mantém o destino ecológico do país sobre os ombros já curvados de camponeses e camponesas, como se fosse um sacrifício de Atlas. Aí ele vai trazer o Titã e tal. É só para vocês depois... Acho que é bem isso que acaba acontecendo, porque, como você falou, a lógica ela não é alterada. Ele só é uma vontade de continuar, né? Então, é a página 113, para quem quiser ler depois, mas eu já li o trecho, assim, que eu acho que seria... Acho que tu até grifou também, não foi, ele? Quando ele fala dos sacrifícios dos camponeses, né? Vai começar essa linguagem da culpabilização o mundo ele vai se fechando, que é uma metáfora do Achille Mbembe, eu não sei como é que fala o nome dele. Mbembe. Mbembe. Vixe, Maria, difícil. Tem que fazer um encontro para treinar. E aí, assim, ele fala essa clausura e esse fechamento do mundo. Eu estou adorando o livro porque ele está me ajudando a montar essa metáfora também. Mas era só para fazer essa observação, de acordo com o que você falou, pode seguir. Faz todo sentido. Aqui na página anterior ele fala, né? As políticas de reflorestamento fizeram da plantação de árvores e não da instauração de um mundo seu objetivo, né? Esse reflorestamento sem o mundo no Haiti assume diferentes formas, né? Aí isso me lembra a instituição do conservacionismo, né? Quer dizer conservadorismo, que é um paradigma construído em cima da noção de natureza, né? Porque ele imagina que ele foi construído muito ali no século XIX, né? Que existem os processos geológicos por um lado, naturais, e por outros humanos, né? E os humanos, quando eles influenciam nesses processos, é sempre a nível regional, limitado, nunca planetário, né? Então, por isso que a noção de antropoceno foi um choque para a modernidade. Para o conservacionismo. Também. Também, porque então era uma destruição localizada e não outro tipo de interação possível, porque não se imaginava um tipo de interação favorável, né? O ser humano ou destrói ou não faz nada. E aí que tá, não, o que a gente pode fazer? Não fazer nada com certas áreas. E quais são essas áreas? Geralmente as áreas onde a gente não produz. Se elas são improdutivas, elas... Vamos plantar árvores ali, vamos plantar árvores ali. Antes um problema era ter áreas improdutivas, né? Aí chega num ponto que é tanta área produzida e tanta destruição que eles falam, opa, se a gente não tiver nenhuma área produzida, né? Aqui na seção 9 ele fala desse francês aqui, aliás, acho que ele é haitiano, mas ele tem um nome francês. Né? Deixa eu achar aqui. Esse povoar aí. Povo, sei lá. Que ele... me perdi. Mas era alguma coisa nesse sentido. Diante das perdas, dele falar assim, nossa, a escravidão não é boa para o solo, né? Porque é muito intensivo o processo do plantation. Então, ele vai erodindo o solo, ele começa a se dar conta de algumas coisas. E aí que surge, então, nossa, então a gente precisa garantir que existam algumas áreas em que... lembrei. Que ele fala que o desmatamento estava diminuindo o índice pluviométrico. Ele consegue ter, não sei se ele, algum estudioso ali próximo a ele, né, faz essa ligação de que o desmatamento diminui a chuva, que hoje é uma coisa sabida, né, e que ainda tem negacionismo sobre isso, né, sobre os rios voadores, é um negacionismo da chuva, né, enfim, da relação floresta-chuva. Então, é diante da percepção de que aquele modo de produção estava destruindo as condições de vida que surgiu, opa, a gente tem que preservar algumas áreas. E quais vão ser essas áreas? Né? As áreas que estão fora do mundo moderno. Então, escapam esse mundo. E quem estava habitando esse mundo eram, em grande medida, ou povos indígenas ainda, né, sobreviventes, ainda falo assim, porque já viviam, ou povos que vieram se aquilombar. E o caso do Haiti, né, no capítulo 6, é justamente sobre a instauração desse tipo de processo de conservacionismo, né, a despeito das pessoas viverem ali e estarem tendo boas relações com aquilo, né. Mas, é claro,
aí entra o ponto. O conservacionismo, ele imagina que a única relação boa com a natureza é o não é deixá-la intocável. E só a natureza aquilo que foi intocado. O que é um absurdo, porque então a Amazônia inteira não seria a natureza, né? Porque tem gente vivendo lá muito, muito tempo e intervindo muito nela, né? Hoje a gente sabe disso. E a gente sabe também que a gente, hoje em dia, precisa regenerar e não só deixar de... Se não regenerar, não vai, acabou. Já estamos no ciclo do encaminhamento ruim, assim. Chega nisso, chega nisso. E é interessante, né, falando da Amazônia, que quando esses estudos começaram a ganhar força, né, porque existia um paradigma muito forte de que a Amazônia era um lugar meio inóspito e inabitável, não se podia ter grandes populações, desenvolvimento civilizacional, qualquer coisa desse tipo. A Beth Meggers, se eu não me engano, o nome dela é Beth Meggers, uma coisa assim. Era a não é antropóloga, é arqueóloga, que sustentava essa posição, né? E aí, quando começou-se a dizer, não, na verdade, a gente tem uma quantidade enorme de cerâmica, uma quantidade de sambaquis, né, que são montanhas de terra, que tinham uma série de finalidades, né, de geoglifos, né, desenhos na terra. Enfim, quando foi ficando mais claro as comprovações de habitação intensiva humana, né, e das intervenções na paisagem, aí algumas pessoas começaram a dizer, não, cuidado, se vocês disserem isso, vão dizer que pode desmatar a Amazônia, porque ela não está intocada. Então tinha uma resistência dentro da comunidade científica, essas ideias, com medo disso justificar a destruição. Tão forte era o paradigma conservacionista até os anos 80, 90, isso era totalmente hegemônico, né? Então, agora a gente começa a quebrar um pouco essa ideia, mas eu sinto que o senso comum ainda está muito próximo disso, assim. Acho que ano passado, não sei, fui com uns amigos numa cachoeira, num dia que, num domingo, dava muita gente, assim, e o pessoal de uma cidadezinha próxima transformava num churrascão lá na cachoeira. E sempre a partir de um certo horário. E aí um amigo virou para mim e falou assim, nossa, mas aqui não é intocado. E isso me gerou um incômodo, assim, porque eu falei, mas é lindo, né? Independente de ter gente aqui ou não, enfim, de passar pessoas por aqui, né? O espaço não perde sua validade. Porque existe até um machismo, eu acredito, reproduzido nisso, né? A paisagem é como uma mulher. Ela tem que ser virgem, intocada, para ela ser valorizada, né? Se ela tiver habitação ou gente vivendo ali, ela perde seu valor. Uhum. Existe esse machismo, né, que dá sequência. Então, dizer que a Amazônia é fruto dessa relação, né, fecunda entre seres humanos e não humanos, é romper com o machismo, é dizer, não, é uma orgia de vida mesmo, né, é essa bagunça boa mesmo. Uhum. Enfim. E aí, enfim, e aí liga muito com o que está falando nesse capítulo ainda, né? Esse homem humano que habita pode ser um cuidador, né? Pode ser um regenerador, e não um desbravador, no sentido que ele está colocando. Mas para isso, ele com certeza vai ter que ter outra relação com as mulheres também, né? Que é uma coisa até que ele cita em relação aos quilombos também. Enfim, não vou dar spoiler. Essa sessão é muito boa. A gente pode deixar lá para o próximo encontro. Eu fiquei. Você olhando aqui, eu me emocionei lendo esse trecho. Estava olhando aqui as partes com base nesse novo olhar que você de entendendo melhor o que ele. Essa Arca de Noé foi uma revelação, assim. Então vai chegar uma hora que ele vai começar a dizer agora que a gente vai desembarcar, né, dessa Arca de Noé e vai no navio negreiro, né? Que legal. Muito legal. Gosto dessas metáforas. Aqui na página 138, ele dá continuidade aqui, né? Ainda está na Arca de Noé, né? Sim. Aliás, foi o que eu disse agora, né? Ele vai falar sobre, inspirados nos fisiocratas, né? Que era uma vertente da economia, e auxiliados por seus companheiros Bernardin de Saint-Pierre e Philippe, vou tentar em francês, né? Philibert Commerson, Poivre instaurou políticas de preservação das florestas da ilha, com o intuito de conservar o índice pluviométrico da região. Isso foi na Ilha Maurício, né? Então, é a primeira vez que tem uma percepção
no Ocidente, que se sabe, né, de uma alteração climática local, né, por causa da incidência. Aí, embaixo ele fala, né, por causa dessa revelação explícita entre desmatamento e mudança climática local, o ave é considerado um dos precursores, etc. Na frase seguinte, né, entretanto, ao celebrar as ações pioneiras desse botânico, ninguém deu destaque ao fato de que essa preservação de florestas participava plenamente de uma colônia escravagista, né? Ou seja, convivia muito bem as duas coisas, assim como no caso do lado do Haiti. No Haiti teve uma treta, né? Que várias famílias moravam na comunidade, aliás, na floresta, acho que 142 famílias que eles citam, e quando vem o projeto de preservação, eles resistem, né? E, porque a preservação é expulsar eles das suas casas, também era um processo quando você, né, de, enfim, de expulsão das pessoas mesmo. E aí, nesse conflito, algumas pessoas morrem, né? Até mencionei no último encontro que eles receberam um valor só para poder enterrar os seus mortos, e para ficar em silêncio, né? E aí, subvertendo isso, eles pegaram esse dinheiro e fizeram uma cruz enorme, uma vala comum de todos que tinham morrido. E aí, todo mundo que vai nessa floresta vê essa cruz gigantesca, não sei se de cobre, um material chamativo, para não deixar passar esse acontecimento. Beleza, Bianca. Tá, vamos dar sequência. Na página 139, aparece outra coisa interessante, né? Que tem a ver ainda com esse ponto. No de maneira, no parágrafo. De maneira complementar aos decretos de preservação das árvores na Ilha Maurício, os decretos de Poafra sobre a polícia dos escravizados, que reiterava a necessidade de que eles seriam instruídos na religião católica e reduzia a 30 o número de chibatadas autorizadas, né? Então, ele estava diminuindo a violência, de certa forma. Era uma política de conservação dos escravizados em escravidão, contribuindo, conforme seus próprios termos, para a multiplicação. Então, ele vai... eu não expliquei direito, né? O Poafra é um governador da Ilha Maurício, que começa a perceber essas alterações climáticas, o estrago do solo, e toma algumas atitudes ecológicas de restaurar essas florestas e de reduzir a violência contra os escravizados. Mas a justificativa dele é qual? Porque os escravizados vão ser mais produtivos se eles não forem tão violentados. E eles vão ter mais filhos, e isso vai gerar mais riqueza. Então, aquela lógica que eu estava dizendo, a gente poderia chamar isso de ecologia contábil, né? Uma ecologia que é regida por uma contabilidade, né? E que para nos limites dessa contabilidade, né? E aí, no final do parágrafo, né, já está grifado pela raiva. Colonizador, senhor e intendente de uma ilha-colônia escravagista, o ambientalismo de Pierre Poivre, assim como as demais medidas de preservação dos solos, encaixavam-se perfeitamente em uma ecologia negreira cristã, cujo objetivo era preservar o habitat colonial da terra e suas escravidões. Aí, logo em seguida, logo abaixo, ele continua, né? Em emancipação plantationária, abolição sob condições de plantejos. Por outro lado, uma das consequências da dupla fratura moderna é pensar que a escravidão dizia respeito apenas ao corpo dos que eram escravizados. Essa compreensão truncada da escravidão teve como consequência pensamentos do anti-escravismo e da abolição, que foram dissociados do habitat colonial e de seus efeitos sobre os ecossistemas. De novo, a gente está esbarrando, então, nessa questão da separação entre natureza e cultura. Uma das consequências dela, que alguns autores apontam bem, né, entre eles o principal que eu poderia citar, o Bruno Latour, é que a natureza ela é retirada da política, né, porque a política é o espaço civil, espaço civilizado, espaço cultural, né. Então, quando se quer mudar a política, né, e a gente tem que pensar que os revolucionários, as pessoas que resistiram ao colonialismo,
internalizaram muito do colonialismo também, né? Quando se busca romper com essa lógica, parte dela é replicada, né? E aqui ele está falando como os movimentos anti-escravistas e abolicionistas, de alguma forma, mantiveram o habitat colonial, ou mantiveram um aspecto dele, que é esse aspecto destrutivo, ecologicamente destrutivo, né? Até não sei que momento que ele fala, mas ele vai falar do Louverture, né? Louverture é um dos líderes da Revolução Haitiana, acho que ele fala aqui na página 142, quem tiver com o livro. Que ele vai falar, né? Proprietário de várias plantações, então o Louverture tinha suas próprias plantations, né? Ele foi um escravizado que foi liberto, né? Pelo seu antigo dono, e aí ele abre sua própria plantation, né? Louverture associa explicitamente a emancipação da escravidão à continuação da plantation, facilitando em certos lugares o retorno de alguns colonizadores brancos das regiões outrora sob o controle britânico. Louverture foi pego pelo paradoxo plantacionário imposto pelas potências coloniais europeias e americanas, acreditando que o restabelecimento da produtividade das mesmas plantações que haviam subjugado os seus, continuava a garantir a liberdade deles diante das demandas internacionais de açúcar e de café. Então, existe esse risco, né, de um anti-escravagismo ecologicamente destrutivo. Ele dá um nome para isso. É uma abolição sem ecologia. Na página seguinte ele chama assim. É interessante. Ele vai dizer: ainda que as abolições dos tráficos e das escravidões tenham sido progressos políticos, sociais e morais fundamentais para o mundo, deixaram em suspenso tanto as novas formas de subjugação pós-escravagistas, inerentes ao sistema misógino das plantations, como a destruição dos ecossistemas ligados à exploração intensiva dos não-humanos. Essa abolição sem ecologia não questiona em absoluto o habitat colonial, as formas inerentes à exploração da terra e dos não-humanos. Assim, logo abaixo, a preservação do habitat colonial e de suas plantations foi a condição da abolição e das escravidões dos pretos nas Américas. Interessante isso, né? Porque mesmo com essa mudança da mão de obra, né, do modo de organização do trabalho, a estrutura fundamental né, econômica, social ali, permanece. Né, tem essa continuidade. Manda ver, né? Então, achei bem interessante mesmo essa parte, assim, né, que ele parece que ele conseguiu depurar, assim, um momento em que, né, você tinha uma população que é escravizada e que tinha toda uma outra epistemologia, né, toda uma outra visão de mundo, né, mais ligada com a terra mesmo, com a questão comunitária assim, e tal, e depois do processo de escravização, né, e quando vem a questão da escravização, né, quando vem a abolição, né, o questionamento disso, ela vem nos moldes de um novo entendimento, de uma nova, né, parece que realmente aquilo, uma visão do ser humano foi perdida mesmo, e eles defendem não voltar exatamente, né, aquela noção, assim, tal, mas uma abolição nos moldes do ser humano moderno, né, eu quero a minha, então, assim, o escravo vai querer a liberdade, que é super iluminista, né, ele vai querer a direito à propriedade, que é super iluminista, né, então, de uma certa forma, a colonização foi tão intensa, tão insidiosa, né, que ela persiste mesmo depois da abolição, assim, né, é realmente interessante pensar, que acho que ele pescou exatamente isso, é bem interessante, não sei se eu entendi errado, mas eu entendi meio nesse sentido, assim, que ele percebeu o momento que alguma coisa se perdeu, não para sempre, né, mas que parecia que estava ganhando alguma coisa, mas teve alguma coisa ali que foi perdida e as pessoas nem sabiam dizer o que era, assim, né? Uhum. Total.
Tanto que o Louverture, ele é bem representativo, porque já existiam revoltas anti-escravagistas no Haiti, né? Ele mesmo pega o bonde andando, assim, elas já estavam... E isso tem o filme que eu recomendei lá no grupo, é excelente. Na verdade, é uma minissérie de 3 episódios que estão no mesmo link, assim. Recomendo demais, gente. Aí eu assistimos, foi muito marcante, assim, a gente ficou muito tocado, muito bem feito, uma super produção mesmo, assim. Ele é em francês, então tem que acompanhar mais as legendas, né? Mas, nossa, é maravilhoso. E quando estão acontecendo essas revoltas, acontece a Revolução Francesa. Então, ele próprio é alfabetizado lendo o Diderot, que era um revolucionário francês, né? E vai canalizar muito das ideias dele, né? Pensando em, tipo, alguma coisa do tipo, acabar com a escravidão, mas continuar fazendo parte da França. Até por uma questão estratégica, porque se não fosse a França colonizando ali, tá a Inglaterra, a Espanha, vários outros países já querendo abocanhar. Então, eles vão tentando negociar quem que permitiria, mesmo que com a continuação do plantation, o fim da escravidão. Então, eles vão lá, a gente vai se aliar com os espanhóis, porque eles estão mais abertos. Aí os espanhóis se mostram muito fechados, não, então a gente vai se aliar com os franceses. Eles ficam pendulando, assim, para ver quem oferece um pouco mais de liberdade, né? E para eles é mais fácil negociar com esse colonizador, que tem uma negociação também, nos termos deles, né? Ser legitimado. Então, chega um momento que o Louverture é reconhecido como um general francês. Ele ganha essa patente, né? Depois o Napoleão invade lá e vocês vão ver no filme. Mas ele chega a ter essa patente, mesmo sendo um revolucionário haitiano contra a abolição, né? Então, é essa capacidade colonial que eu acho impressionante, que é do capitalismo propriamente, né, de adaptação, assim, mesmo quando existe uma questão muito forte, né, no caso era o abolicionismo, a gente pode pensar na questão ecológica, né, com a pressão que a gente tem hoje, né, de mudar o percurso de destruição ecológica, né, o capitalismo é capaz de capturar isso e transformar em outra forma de acumulação. O fim da escravidão gerou mão de obra assalariada, né? O fim, enfim, da noção de progresso, de desenvolvimento do século XX está produzindo uma noção de progresso outra, né? Sustentabilidade, enfim. Manda ver, Gabriel. Ou quando a gente escuta hoje, né, esse capitalismo verde que vai se apropriando, inclusive, desse discurso, né, agora nas COPs também, essas falsas soluções de mercado de carbono, você monetiza tudo, financiariza tudo, né, e, claro, você livra a barra, faz uma coisinha cosmética aqui e ali, superficial, para, no fim, permanecer tudo absolutamente igual. Uhum. Até no post que eu fiz sobre a reflorestação sem mundo, eu citei justamente essa coisa do carbono, porque eu acho muito absurdo, né, pensar que a gente pode compensar uma destruição num local que tinha a sua própria história, né, as relações de vida ali que foram coproduzidas, dizendo, não, mas a gente vai replantar em outro lugar, né, sendo que ali não tem essa história, não tem essas relações, não vai produzir um mundo necessariamente como existia nesse outro lugar. Às vezes é só terra com árvore, mas não tem uma terra-floresta, como diria o Yanomami, né? Eu vi aqui o Igor levantou a mão. Manda Eu ver. queria ressaltar esse ponto. O Leandro disse que ficou, né, tipo, achou interessante esse trecho e me parece que é o que ele fala também, e eu queria saber se tem um paralelo com isso, que é na página 74, quando ele vai falar da perca do corpo e perda da terra, quando ele vai falar exatamente dessa abolição, que essas políticas, ele diz assim, a política do porão instaura uma ruptura na relação dos escravizados com a terra. Ele vai falar bem isso, tipo, parece que com a abolição há uma precarização
dessa vida do negro, e aí, ao invés de a gente poderia imaginar agora que ele vai se conectar com a natureza, mas aí, a partir dessa artimanha que você está trazendo aqui, do capítulo 9, ele mantém essa desconexão com a terra, e aí, a política, o que ele chama de política do porão aqui, está relacionado com essa discussão que você está trazendo desse pessoal aqui, nessa época? Sim, porque a política do porão é negar o mundo para o convés, né? Negar o mundo para o escravizado. E manter ele fora das relações políticas, fora das relações culturais, né? Mas a abolição se quer, pelo menos teoricamente, trazê-lo, né? Mas ainda continua a política do porão. Aí a abolição seria, no máximo, colocar ele como mais um habitante colonial, né? Alargar um pouco a dimensão de quem é indivíduo, de quem é sujeito, mesmo que seja um sujeito ainda subalterno, né? Um ex-escravizado não vai ser como um branco na sociedade pós-colonial, né? Por muito tempo, até hoje, vai sofrer violências e consequências de tudo isso, né? Então, sair do porão para ir para o convés do mesmo tipo de navio que mantém a terra como negro ainda, né? Como essa pessoa fora, esse ser, né? A partir do qual você explora e, enfim, desumaniza, né? Desencanta, né? Então, o que o Louverture vai fazer? Plantation. Mais uma fileira da produção de plantation. Eles não têm acesso à terra, né, Gustavo? Eles têm ali, né? Nessa época aqui, quando eles saem da abolição, eles começam a ter a direito à terra? Na maioria dos lugares, não. O Louverture, em específico, tinha, em alguns lugares isso aconteceu, mas de forma geral, não. Aqui eu tinha até separado justamente essa questão da reforma agrária, deixa eu ver aqui. Aí, Leandro, depois, não sei se tu já viu esse capítulo, Leandro, que é o capítulo 3. Aí na página 74 e 75, ele vai fazer uma observação justamente sobre isso, assim, como é que acontece essa dissociação do escravo, que a princípio traz essas culturas mais próximas da terra, a própria religiosidade que a gente vê do candomblé, etc., tem uma conexão gigante com a terra. No entanto, a precarização e essas políticas do porão, ele vai descrever aqui que fazem com que ele seja alienado da terra. Eu achei bem interessante também quando eu vi assim como há essa, a gente poderia imaginar o diferente, mas de fato a precarização da vida, como a gente sabe até com a gente mesmo, porque a nossa vida, eu mesmo gostaria de estar mesmo vivendo em outros lugares, vivendo com a natureza, tal, mas mais próximo do ambiente natural, e hoje em dia não consigo ainda. Mas aí imagine alguém, né, que não podia nem habitar o mesmo mundo. Então, realmente. Eu sinto que ele está falando muito das pessoas negras, né? Eu fico pensando que, de certa forma, o próprio branco, que ele fala, né? A política do porão produz indivíduos fora do solo, né? Mas o próprio branco, a relação dele com o solo pode não ser fora, né? Mas é uma relação sem alteridade, assim. Uma relação sobre o solo, né? O solo é só onde eu piso. Eu não tem uma relação mais profunda do que isso, né? E a gente, de certa forma não, a gente, em grande medida, herda, né? Uma relação de estar fora do solo, sobre o solo, mas nunca com o solo, muito pouco com ele, né? Tanto porque, e aí entra o ponto, né, que eu queria ler, mas sobre como que a instituição da propriedade privada, né, da terra, em específico, né, ela vai produzir esse tipo de alienação, né? A gente, por exemplo, todo mundo aqui gostaria, sei lá, de plantar árvores, mas onde que a gente planta árvore? É possível na praça, por exemplo, mas ainda assim você tem que ter uma autorização da prefeitura. Mas a gente não tem nem os espaços, né, o acesso aos espaços para a gente poder participar de processos regenerativos. Precisa encontrar alguém que tem um terreno, alguém que tem uma fazenda, né, a prefeitura libera um pedaço de terra pública e fala, agora aqui pode. Então, tal nível de dissociação que a gente teve com a terra, né? E quem estava sendo escravizado, muito mais, né?
Aí ele fala exatamente isso mesmo, da responsabilização. Como eu não sou responsável, eu não sou dono, então eu não tenho uma relação ali. É nem dono, assim, mas esse sentimento de que faço parte, né? Que é meu, que Relação de faz pertencimento, parte. Igor. Pertencimento, Isso perfeito. se chama relação de pertencimento. Ah, maravilhoso, exatamente. Pertence a você, mas não pertence a você da maneira que você vai ter a posse daquilo. Você vai ter uma relação eu vou aproveitar a sombra, né, da árvore, mas ao mesmo tempo eu vou alimentá-la, vou aguar, vou cuidar, é essa que é a relação de pertencimento da qual eu havia falado. O pertencimento muito... Leandro. Não, pode terminar, gente. Quando eu levanto a mão, eu espero a pessoa terminar. Não? Não, então, eu acho que foi muito legal isso que a Iná trouxe sobre essa coisa de pertencimento, porque eu acho que isso é uma palavra muito chave, assim. Esse exemplo da árvore, né, de você aproveitar só a árvore, mas também cuidar da árvore, me remete a uma coisa que eu ando pensando muito sobre, assim, lendo muito sobre, assim, que é a noção de responsabilidade, essa responsabilidade meio quase até cósmica, assim, mas de uma responsabilidade pelo seu espaço, assim, sabe? E pela terra, pelo lugar que você mora, pelas outras pessoas. E eu penso que, hoje em dia, o capitalismo, do jeito que a gente vive, assim, tal, ele é muito desresponsabilizador. É muito assim, eu tenho meu dinheiro, eu faço o que eu quiser, sabe? Se eu quiser, eu tenho dinheiro, eu posso morar onde eu quiser, não tem nenhuma ligação com a terra, se eu quiser, eu tenho dinheiro, eu compro o que eu quiser, porque eu acho que tem muito a ver isso de o individualismo e a desresponsabilização, acho que estão muito ligados, assim, sabe? Porque essa ideia assim, não, eu não preciso me responsabilizar pela terra, pelas coisas, assim, só isso aí tá aí, isso é meu, eu vou usar, né? Então não sei, é uma coisa que vem me pegando muito, assim, essa atitude das pessoas, que eu sinto que é quase uma atitude meio... uma coisa quase meio infantil, em algum nível, meio adolescente, assim, né? Eu acho que tem muito a ver com essa sociedade que a gente vive hoje, desse culto ao corpo jovem, essa adolescência, tipo assim, você vai ser melhor quanto menos responsabilidade social você tiver, assim, e eu acho que isso é uma coisa que é muito importante se falar hoje em dia. Não, a gente é responsável, sabe? Todo mundo tem uma responsabilidade pelo seu entorno, pelas pessoas ao seu redor, sabe? Assim, parece que você falar para as pessoas hoje, você é responsável pelas pessoas ao seu redor, você está quase assim, não, nada a ver. Isso acabou, sabe assim? Eu acho que essa chave de responsabilidade e pertencimento é uma coisa que sinto que precisa ser reforçada, que eu acho que é muito por aí o que está faltando, assim, sabe? Porque é muito puxado uma desresponsabilidade e um uso das coisas, né? As coisas como o mundo quanto coisa, né? Que você pode usar e não como lugar que você pertence e você se responsabiliza por, né? Uhum. Não, achei muito boa sua colocação, Leandro. Faz muito sentido. E eu fico pensando também que essa relação utilitarista, né, com a Terra tem ela existe há muito tempo, né? Então hoje a gente está numa sociedade moderna em que a gente está percebendo e sentindo na pele mesmo o avanço aí das perturbações climáticas, e a gente está num momento agora de ser convocado a pensar sobre isso. E, de fato, você falou de uma coisa que eu penso bastante, que a gente está num momento agora que cultua muito a imaturidade, né, que cultua muito essa desresponsabilização, porque para passar por um processo regenerativo, para provocar, né, para a mudança que de fato precisa acontecer, para que ela realmente aconteça, é preciso que as pessoas se responsabilizem, né, assumam esse compromisso e deixem de acreditar que os nossos responsáveis, entre aspas, né, porque o Estado, os políticos, enfim, os nossos representantes não vão fazer isso por nós, né? A Isabelle Stangues, ela fala disso.
eles não vão fazer isso, porque ali é um conluio, né? O Estado está muito associado ao mercado, à indústria, enfim, às grandes corporações ali, eles se beneficiam mutuamente. E está aqui nós, né, assim, réis mortais, e a gente precisa, acho que é um movimento de apropriação mesmo do nosso lugar nessa cadeia da vida, né, na teia da vida. E aí o nosso lugar envolve esse chamado para o vínculo, né, quando você fala do pertencimento, a Ina fala do pertencimento, né, desse olhar para a árvore como com cuidado, né, enxergando a árvore como uma árvore, como um ser, né, e não só uma árvore que vai me dar sombra e eu vou me beneficiar dela, porque, afinal de contas, nesse mundo a gente precisa se beneficiar de tudo mesmo, né, porque é isso que é ensinado e reforçado com o capitalismo, né, com o sistema. Então, acho que a gente é convidado a nos vincular, né, e aí vincular envolve se responsabilizar. E muita gente está querendo fugir dessa responsabilização. Acho que tem a ver com muitas coisas, né? Tem a ver com essa questão que a gente está estudando aqui, o colonial, com essa maneira colonial de viver, de habitar, né? De enxergar as relações. Mas tem a ver também com um processo de mudança social, né? Hoje, isso aconteceu aqui, né? O Malcolm, ele deixa isso explícito. Aboliu a escravidão, mas o modo colonial de habitar, de enxergar a relação com a terra continuou. Porque não é só acabar com uma questão problemática ali. Precisa existir uma mudança que envolve um comprometimento de todo, né, um movimento muito grande, de uma sociedade, de pessoas, enfim. E aí isso também, a gente está passando por algo, eu acho, na minha percepção, parecido agora, nesse momento. A gente está sendo convocado a olhar para essa questão climática, mas ao mesmo tempo, para olhar para isso, a gente precisa entender por que é assim. Mas quando a gente entende por que as coisas acontecem assim, a gente se vê cada vez mais preso nesse sistema. Então, a gente vai falar disso na roda, né, da ecoparalisia, porque a gente se vê paralisado, a gente não aprendeu a conviver em comunidade, isso é uma coisa que a cultura do individualismo fez com que cada um focasse no seu processo no seu sucesso individual. Então, tá todo mundo pensando só... Todo mundo não, mas muitas pessoas são incentivadas a pensar em si mesma e não pensar no comum, né? Nem nas relações, nem nas pessoas, como se dirá no planeta, né? Na Terra, nos seres não humanos. Então, é um processo que envolve um amadurecimento muito grande, que é de olhar para o todo e se ver como participante, né? E não só como... Vim aqui, vou viver minha vida, vou passar pela terra, vou usar tudo que eu puder usar. Consumidor. O futuro aí, os meus descendentes que se virem aí, eles que, né, enfim, não vai ter árvore para eles, sinto muito, mas enquanto eu estou vivendo a minha vida, eu quero fazer meus procedimentos, viajar muito, enfim, curtir muitas coisas, e não que seja um problema, tá, gente? Todo mundo tem o direito de fazer o que quiser. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa pensar nessa continuidade, né? Porque, dessa maneira como a gente vive hoje, a gente sabe que a continuidade da vida e dos processos de vida no planeta está contado, né? O tempo vai... Enfim, a condição de vida, né, ela vai ser muito ruim. Enfim, acho que eu divaguei aqui em umas coisas, mas aqui... o livro me leva muito a pensar nisso, né, no que aconteceu lá e no que está acontecendo aqui, o que a gente pode aprender com tudo isso. Muito bom. Eu quero comentar todos, mas vamos seguir na linha. Igor. Muito bom e a gente está muito dentro desse lugar de entender essa precarização, e aí esse comentário da Ina foi bem importante, assim, por ele me levou para um livro da Bell Hooks, que é esse aqui, que é Pertencimento, que é um livro que ela vai melhor trabalhar essa coisa da ecologia, e aí tem uma parte dele onde ela vai falar exatamente sobre o capítulo 5, eu acho que é onde ela vai falar exatamente, e até faz um contraponto ao Ferdinand, quando ela traz o entendimento também que o fim da escravidão, e mesmo que houvesse uma alienação na parte de estar próximo da terra, essa alienação aumentou ainda mais quando houve essa saída
de proximidade da terra, porque mesmo não responsabilizado por aquela terra, ainda havia uma proximidade, olhar o sol, ver, e ela vai discorrer isso nesse capítulo 5, e ela vai trazer assim: o fim da escravidão, a migração em massa de negros do sul rural para o norte, o desaparecimento coletivo de negros agricultores, tudo isso produziu graves silêncios sobre nossa relação com a terra. E aí ela vai discorrendo aqui, né? Não vai dar tempo para a gente olhar tudo, mas assim, capítulo 5 desse livro Pertencimento, muito obrigado, Ina. É Ina, né? Que chama, né? Por trazer essa reflexão do pertencimento, e acho que é maravilhoso também, conversa com isso que a Rai trouxe também, no sentido de, nesse livro, ela vai descobrindo que uma vida mais simples e uma vida distante da cidade é muito mais valoroso, muito mais recompensador do que essa tentativa de, né, viagens, etc. É o momento em que Bell Hooks se vê no lugar de voltar para a terra dela e ficar mais do jeitinho, né, rural, assim, e tal, e ela olha isso com as maiores alegrias dela. Eu acho isso muito bonito, então, para mim, é um dos livros mais bonitos dela. Muito legal. Capítulo 5, você falou? Capítulo 5. Se vocês quiserem, ela vai tratar exatamente do negro e de alguns autores, poetas, etc., que estão tentando não perder esse vínculo. Acho que a Leandro também pode se interessar, já que ele achou interessante isso, né? Então, é um contraponto, inclusive, porque ela diz que sim, a proximidade, ela era importante também, assim. O Malcolm parece que ele fecha um pouco isso. Não, isso não... O negro não desfrutava disso. E, pelo que os relatos da história dela, existia, apesar de precarizado, a proximidade com a plantação, mesmo que fosse esse plantation, etc., ainda assim era uma proximidade com a terra, que isso se perdeu quando eles vão para serem, de alguma forma, nessa política do porão urbana, né? Pode ser também da diferença do processo colonial, né? Que ela está olhando para o sul dos Estados Unidos, Mas um lugar específico, né? Exatamente. No Caribe. Porque no Caribe não teve tanta essa migração para centros urbanos, até onde eu sei, né? Não teve tantos centros urbanos assim. Então, às vezes, ele fala ainda, acho que o pouco que ele fala nesse sentido é dos jardins crioulos, né? Que foram, em alguns lugares, eles conseguiram fazer esses jardins, apesar da plantation, e isso deu um pouco de liberdade para eles, né? Mas muito legal isso que você trouxe, essa percepção de que a gente precisa da terra para viver de uma forma digna, assim, né? De uma forma ou de outra, mesmo que não necessariamente todo mundo virá camponês, mas e A passa proximidade é importante, a observância daquilo. E aí, ó, o pertencimento passa pela afetividade que se estabelece na relação indivíduo-ambiente, a Ina trouxe, com certeza. Total. Eu escrevi um trabalho um tempo atrás, ainda não consegui publicá-lo, mas eu falo de vínculos de sanidade, né? E eu coloco sanidade para brincar com saúde e sanidade mental mesmo. Eu acho que, da minha vivência também, assim, quanto mais a época que eu tive colônias de abelhas, que eu tive mais contato com a terra, plantios e tal, eu sinto que isso me trouxe um tipo de saúde mental, né? Justamente por expandir os vínculos, né? Foi uma conclusão que eu cheguei, assim, se a gente está padecendo de depressão, né, uma doença do século, não sei o quê, não é só por causa das relações humanas que estão esgarçadas pelas redes sociais, pelo trabalho excessivo, né? Com certeza isso, mas também porque outros vínculos, né, mais que humanos, outras possibilidades de relação foram sendo cortadas da nossa horizonte, né? Então, é isso que a Ina está trazendo, né? Essa afetividade, ou esses vínculos que a gente vai estabelecendo com outros seres, né, vão dando saúde para a gente, ou expandem o nosso mundo, né, tranquilizam a nossa mente, geram outro tipo de temporalidade, né? E aí, justo. O último ponto que eu queria trazer ainda hoje, eu sei que a gente está passando do tempo, mas tem a ver com isso, na verdade. É um ponto de uma questão que é sobre isso. É a discussão sobre a posse ou não da terra, né? Existe um trabalho, esqueci o nome do autor agora, que fala sobre a maldição dos comuns, que ele vai dizer que quando não existe, eu faço uma crítica a esse autor, né? Mas nesse livro, acho que ele é da metade do século XX, se eu não me engano,
ele vai dizer que quando não existe um proprietário na terra, essa terra costuma ser descuidada. As pessoas jogam lixo nela, qualquer um vai lá e corta a árvore, que não existe um cuidado sobre isso. E depois teve uma outra obra, agora também me falha o nome, mas eu já tive mais aprofundado nessa discussão, né? Criticando essa visão, né? E porque justamente porque se imagina que só a propriedade deve ser cuidada, é que os outros descuidam dela. Então, é a instituição do paradigma da propriedade privada que gera o descuidado com o que é comum. A gente desaprendeu a pertencer ao que é comum, né? Então, a propriedade privada não é a solução para o cuidado, ela instaura o descuidado e cada um cuidando do seu micro, né? Ninguém pertencendo a nada mais. Então, é um trabalho interessante de ser criticado, assim, porque ele foi muito divulgado por muito tempo, né? Deixa eu pegar aqui. A tragédia dos comuns, o livro, né? O outro que trabalha essa questão de uma maneira a defender que a não propriedade seria o caminho, assim. E esse que tu estás procurando, né? Mas tu desenvolve isso na tua tese também, Gustavo? Essa parte não, essa parte eu Só trabalhei no meu mestrado, que eu estava trabalhando com sementes, e aí esbarrei nessa questão da propriedade. Não, porque a semente, ela foi sendo privatizada, né? Da mesma forma que a terra foi privatizada. Então, a discussão de comuns entra muito forte em relação às sementes, né? Depois tu pode me mandar isso no particular, ou então no próprio grupo, se o pessoal para não. Eu vou mandar tanto o Garrett Hardin, que é o nome do que escreveu A Tragédia dos Comuns. Eu vou achar esse trabalho que critica, né? Tem dois, na verdade, importantes. Um deles não é até anterior a esse livro, mas fala muito disso, que é a grande transformação do Calpolani. Não sei se vocês já tiveram contato, assim. Que ele vai falar sobre como a economia de mercado, né, como o capitalismo, ele coloca a sociedade, e eu poderia dizer também a ecologia, né, submissa à economia. Que o mercado sempre existiu, mas ele só se tornou a instituição que domina todo o restante da sociedade no capitalismo, né? E isso aconteceu pela transformação em mercadoria de coisas que não são mercadorias, porque a mercadoria é uma coisa que foi produzida por alguém para ser vendida no mercado. E ele vai dizer que a força de trabalho, a terra e o dinheiro não são mercadorias naturais. E quando elas foram privatizadas e transformadas né, em mercadoria para troca, né, sendo que elas não foram... Quem produziu a terra, né? Quem pode dizer que a terra é minha porque eu criei ela, né? Aí você começa a instaurar um sistema em que a sociedade é submetida à economia e isso cria o que ele chama de um moinho satânico, né? Que vai desenraizando as pessoas da terra e criando desterrados, né? Pessoas... Enfim, é um livro fabuloso também, para a gente pensar essa questão. Qual o nome do livro? Falou? A Grande Transformação, Calpolani. Esse livro, ele trabalha a questão colonial, ele cita, por exemplo, do problema colonial, ou não é muito debate dele? Assim? Ele cita, mas o foco dele é nos países em que o capitalismo se instaurou primeiro, né? Está olhando principalmente para a Europa, assim, Estados Unidos, né? Porque é onde esse processo aconteceu de uma forma mais ligada ao processo que ele está analisando, né? Que é a criação da propriedade privada, né? Porque apesar que já existia, mas em muitos lugares eram colônias ainda, né? Então era tudo mais propriedade do Estado colonial, né? Do Império, no caso, né? Mas ele estava justamente no final dos processos coloniais, então... Mas o foco dele é mais na Europa. Ele é mas é muito bom, não perde por causa disso. Eu só queria fazer só um comentário rapidinho, assim, tal que você tinha falado essa questão desse argumento quando estava falando sobre o conceito da tragédia dos comuns, Gustavo, de que tem uma filósofa que é um bom saco de pancada, foi uma pessoa com vários textos bem difíceis, chama Ayn Rand, vocês
já ouviram falar, assim, que ela defendia isso, né, de que, por exemplo, ela defendia a colonização americana nesse sentido, que os indígenas, os povos nativos norte-americanos, não davam valor à sua terra, não trabalhavam a sua terra, então eles não mereciam. Então, assim, o que aconteceu com eles, aquela coisa foi uma tragédia, mas faz parte, porque eles não trabalhavam a terra deles, assim, então é um argumento que ressoa, né? Eu tenho certeza que se falar para muita gente hoje ainda, esse argumento, né, ressoa para muita gente ainda, né? Essa visão mega utilitarista e bem desumana, né? Completamente desumana, na verdade, né? Mas infelizmente ressoa muito. E tem a ver com o tipo de argumento que foi produzido na modernidade para a criação da propriedade privada, né? Que aí é um caso especificamente britânico ali, quando eles começam a ter a noção de improvement, né? Melhoramento da terra. A terra ela passa a ser propriedade quando ela é produtiva, transformada em algo produtivo para o mercado, né? Então isso transformaria ela em mercadoria, porque ela não é naturalmente produtiva, né? Que é uma mentira, uma farsa, né? Mas a consequência disso, então, é olhar, você falou que a Rand fala, né? Olhar para os povos indígenas, por exemplo, e dizer, então eles não melhoravam a terra, que eles não produziam para o mercado, né? Que produziam abundância, e tinha mercado aqui, né? Só não era um mercado baseado no lucro, né? Nos ganhos para reinvestimento, expansão da acumulação de capital, etc. Mas mercado é uma coisa muito antiga, né? Enfim, aí daí dizer, então a gente vai tomar essa terra porque é um direito nosso e um dever tornar a terra produtiva, né? É um dever civilizatório, um fardo até, né? Enfim. Tem uma autora muito boa também, para quem tem interesse nessa questão da terra, que é a Ellen Wood. Vou ter que mandar, vou mandar tudo lá no grupo, mas Ellen Wood, que ela fala justamente sobre a criação da propriedade privada. Bem interessante, assim, como os direitos consuetudinários, né, os direitos tradicionais, foram sendo desfeitos e teve que criar todo um discurso, uma nova jurisdição, novos tribunais, para poder, pouco a pouco, expulsando as pessoas do campo, privatizando e industrializando o campo, e, ao mesmo tempo, criando uma reserva de força de trabalho para ir para a indústria na cidade, né? Enfim, criando um mundo que a gente está aí hoje. Um monte de gente desterrado, procurando onde aterrar, encontrando aos poucos, né? Encontrando com quem fazer isso, como, enfim. Ela fala sobre isso também, esse direito de não produzir e como não está produzindo. Isso é falado, não? A Ellen Wood, sim, ela que eu aprendi isso com ela, inclusive, assim, inicialmente. Que massa. Ela fala especificamente do improvement, né? Eu esqueci o nome do texto dela. Eu vou fazer tudo isso. Tem um artigo em português traduzido dela falando sobre isso, melhor do que um livro todo. Então, o autor que critica tragédias comuns, Calpolani e Ellen Wood. Vou mandar os três para a gente. Beleza, Leandro. Está na nossa hora mesmo. Um abraço para ti. A gente vai finalizando. Depois também mando a leitura que eu pretendo trabalhar melhor no próximo encontro, para se alguém quiser acompanhar, além da leitura que já está fazendo, ler certinho, né, para ter esse acompanhamento. E é isso. Agradeço a presença de todos vocês. Muito bom. Boa noite, gente. Até semana que vem. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.